Irmãos, glória a Deus. Deus é soberano, poderoso, maravilhoso. Ele nos tem dado a sua palavra. Queria que você abrisse em Eclesiastes. Quem tiver a Bíblia, quem não tiver, acompanhe conosco. Ou no celular. Glória a Deus. Capítulo 11. Glória a Deus. Depois eu quero fazer uma leitura em Jó. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Um versículo para iniciarmos, aí eu quero depois fazer uma leitura em Jó capítulo 1, mas só como uma introdução, eu queria falar uma palavra com base num tema que Deus está no controle, Deus conhece todas as coisas. Esse livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, e todos sabem que Salomão escreveu 3 livros: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Em cada fase da vida de Salomão ele escreve um livro. Cantares ele está na sua juventude, Provérbios ele está no auge do seu governo, e já Eclesiastes ou eclesiástico, né, que significa o pregador, ele já está no final da sua vida. Ele já está mais idoso e mais experiente. Então, em algum texto, inclusive no capítulo 3, ele fala que há tempo para todas as coisas. Ele começa esse livro falando que tudo é vaidade, vaidade, vaidade. E vaidade tem o sentido de tudo é passageiro. Não é a vaidade no sentido, já preguei sobre isso, de você aquela pessoa que às vezes destaca, né, um pouco mais, né, sua aparência. As pessoas dizem assim, ele é vaidosa, ele é vaidoso, né? Mas na verdade a vaidade no sentido bíblico é algo que é passageiro, não é no sentido da pessoa melhorar o seu aspecto físico. A vaidade é que tudo passa, por isso que Salomão disse, tudo passa. Ele diz que ele passou por todas as etapas da vida, ele conheceu todas as coisas. E a conclusão final no livro, o último dele, é que tudo passa. Só não passa a palavra do Senhor, que dura para sempre. E nesse texto, no capítulo 11, somente nesse versículo, eu queria trazer uma meditação. Ele é profundo aqui nessa palavra. Diz assim que, assim como parece até que ele está contradizendo e nos colocando numa situação assim de não conhecemos as coisas. Ele diz assim, assim como tu não sabes o caminho do vento. Alguém poderia dizer, mas eu sei o caminho do vento. Quando a árvore está com a sua copa, né, com os seus galhos inclinando para um lado, o vento está indo para esse lado. Ou quando está inclinando para o outro lado, o vento está indo para o outro lado. O barco, a vela, ele vai conforme o movimento do vento. Assim como nós achamos que sabemos o caminho do vento pelo movimento do vento, mas nós não o vemos, mas ele tem um caminho. Da mesma forma, a mulher grávida, ele compara que como formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus. Nem como se formam os ossos, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Também nesse aspecto, se nós olharmos a tecnologia hoje, se faz aí exames, ultrassom, né? Faz ultrassom no começo, aí sabe que está grávida. Daqui a pouco você vai crescendo um pouco, vai desenvolvendo, você faz lá um outro ultrassom. Aí fica aquela expectativa para saber se é homem ou é mulher, aí descobre o sexo da criança,
e aí faz outros exames para saber a formação como que está, aí faz aquele final, pelo menos 4. Aí alguém podia dizer, mas a palavra de Deus, ela está dizendo que nós não sabemos como formam os ossos no ventre da mulher grávida. Peraí, a gente faz todo o acompanhamento. Mas qual é a profundidade desse texto? A profundidade é que o saber na linguagem do texto de Eclesiastes, ou na original do texto, é acompanhar, conhecer profundamente. Quer dizer que nós sabemos o movimento do vento, mas não sabemos o seu caminho. Nós sabemos todo o ciclo da gravidez, o tempo da gravidez, o período e todo o crescimento através da tecnologia hoje. Mas nós não sabemos de profundidade. É um mistério o nascer, o formar, né? O gerar. E ele compara, da mesma forma que você conhece essas coisas da natureza e da própria formação do homem, você também não conhece as coisas de Deus. Você conhece não profundamente, você conhece de ouvir falar, mas você só vai conhecer as coisas de Deus na profundidade se você de fato se entregar, acompanhar, se envolver e receber dele esse conhecimento. O texto nos mostra que Deus age de forma que nós ainda desconhecemos. O texto ele diz isso. O agir de Deus, por mais experiência que você tem, por mais que você saiba o caminho do vento, por mais que você saiba o processo da geração de uma criança, dentro daquele aspecto da ciência te trouxe essa informação, você ainda desconhece na profundidade, você ainda desconhece o mistério de como se gera e se forma e você tem um ser humano. Então, do mesmo jeito, ele nos traz uma comparação, que Deus, ele age muitas vezes no silêncio, ele age muitas vezes de forma desconhecida. É isso que o texto diz. Não está nos dizendo que nós somos ignorantes, não está nos dizendo que nós não conhecemos nada, está dizendo que não conhece as obras de Deus, porque Deus age muitas vezes de forma obscura, escondida, em silêncio. É isso que Eclesiastes quer nos trazer. E de fato, se você olhar o trabalhar de Deus na vida do homem, na vida da mulher, na vida do cristão, é um trabalhar silencioso. E quando ele traz esse texto, veja a profundidade disso, dizendo que, peraí, se eu olho o vento movendo a árvore, eu sei que ele está movimentando, mas eu não sei o caminho, então tem algo que eu não sei em relação ao vento. Se eu vejo o desenvolvimento da geração de uma criança e eu acompanho todos os meses, eu sei o sexo e etc. E a Bíblia diz que eu não sei, e que comparado a isso são as obras de Deus. Então só tem um jeito de eu conhecer as obras de Deus. Da mesma forma que eu estou acreditando é que é Ele que está formando aquela criança, da mesma forma que eu estou vendo que o vento ele tem um caminho, porque Deus traçou o vento, eu vou caminhar e eu vou crer na presença e estar na presença de Deus pela fé. A fé que complementa isso. Como eu sei que o vento existe e eu não vejo? Isso me traz algo sobrenatural. Eu não conheço a natureza de totalmente, porque tem algo sobrenatural nela. Eu não conheço o surgimento da gravidez e a formação da criança até ele nascer, porque tem algo sobrenatural nela. E esse algo sobrenatural é fé. Então só tem um jeito. Aí eu vou lá em Hebreus capítulo 11, que fala da fé, que é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê.
Eu sei que o vento balança, mas eu não sei o seu caminho. A prova disso é a minha fé. Eu conheço as obras de Deus na minha vida, mas eu ainda não sei por completo. Como eu vou seguir esse Deus? Pela fé. Como eu saberei que Ele está agindo na minha vida? Pela fé. Como eu saberei o propósito dEle para mim, para minha casa, para minha família? Pela fé. E diz o texto lá em Abacuque que nos últimos dias o justo viverá pela sua fé. Então a fé nos dias de hoje, diante de tudo que está acontecendo, é algo primordial, necessário. Talvez seja a única oportunidade, a única chance que nós, seres humanos, temos de continuar confiando em Deus. Como que eu sei? Na sequência ele fala que o homem joga a semente, mas não guarda a sua mão. Ele continua trabalhando a semente, porque ele sabe que ela vai nascer. Ele vende a roça prontas quando ele planta aquela semente, que ele sabe que ela vai dar. Mesmo assim ele desconhece, mesmo sabendo o ciclo de semear, colher, vender, ele desconhece, porque pela fé Deus criou todas as coisas e estabeleceu todas as coisas. Da mesma forma, a nossa vida cristã, estamos no meio de uma pandemia. Tem vacina, não tem? Há um contágio maior ou não? É de fato isso que está acontecendo ou não é? É uma narrativa política de esquerda, de direita. Eu ouço isso, eu ouço aquilo. Está acontecendo ou não está? E aí vem o pastor e diz assim: nós vamos viver pela fé. E é justamente isso, porque viver pela fé é confiar sem saber que Deus está controlando todas as coisas. Isso é a fé. E a Bíblia usa coisas simples: a árvore e o vento. Pô, eu sei, o vento está balançando a árvore, então eu sei. Não sabe, porque é um mistério aí. E esse mistério que faz você continuar acreditando que o vento tem um caminho, que Deus que estabeleceu. Da mesma forma, Ele está no controle na hora da dificuldade, na hora da alegria, na hora da bonança, na hora que falta, na hora que nós passamos por uma situação de desespero, talvez, familiar ou financeiro. E aí alguém diz assim: confie em Deus. E você vai dizer assim: como se eu não estou vendo? Como se eu não estou sentindo? Isso é fé. Estou falando isso para declarar que nós vivemos pela fé. Não tem como você dizer: não, eu confio em Deus, se você não tem fé. O confiar é justamente saber que Ele está no controle sem você ver. É saber que o vento sopra onde quer e nós não vemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. A Bíblia diz que assim são os nascidos do Espírito. E é isso que ele quer dizer. Os nascidos do Espírito têm certeza que é Deus que está no controle de todas as coisas. Essa é uma palavra. E aí eu queria ler Jó, justamente o início de Jó, para complementar isso que eu estou falando, porque é justamente isso que algumas pessoas pensam: que o justo, o reto, o filho de Deus não passa por provação, não passa por dificuldade. Há uma pregação nos últimos anos, que a pregação do Deus é obrigado a fazer, que Deus vai me dar tudo aquilo que eu preciso, não vai me acontecer nada, eu não vou passar por aflição. Se você fizer aqui algo para Deus, Ele é obrigado a fazer na sua vida. E o texto que eu vou ler demonstra justamente o contrário, em que pese os amigos de Jó falar para ele: você está fazendo isso porque você está em pecado, está acontecendo isso com você porque você está em pecado. E é justamente isso que as pessoas falam: está acontecendo isso com você, está acontecendo isso no mundo, está acontecendo isso na sua casa porque você está em pecado. Essa é a visão da religião, talvez para nós. Associa, como os discípulos olharam o moço cego
e falaram para Jesus, ele pecou ou a família dele, os pais dele, para ele ficar assim? Então tinha uma associação em que as pessoas que nascessem com algum problema, com alguma deficiência ou com alguma dificuldade, era marca do pecado na vida dele ou dos pais dele. Jesus veio e disse assim, não, nem ele nem os pais, quebra isso, mas é para que o poder de Deus se manifeste nele. Então quando a gente traz a leitura de Jó agora e vê que Deus age, como Eclesiastes diz, no obscuro, Deus age numa forma em que nós temos que crer para entender que de fato é Deus, nós vamos entender que tudo o que está acontecendo na nossa vida, na nossa família, no planeta, é controle de Deus, é vontade de Deus, mas ao mesmo tempo é uma operação de Deus para que nós possamos melhorar, para que o planeta possa melhorar. Não é castigo para levar ninguém embora, não é castigo para prejudicar esse ou aquele, porque é isso que as coisas vêm ao nosso coração, do ensino que a gente vem até hoje. Olha, aconteceu porque fulano está errado. Mas em Jó, nós vamos entender, capítulo 1, versículo 9, diz assim, 8, perguntou o Senhor para Satanás, observaste o meu servo Jó? Olha isso, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aqui cai por terra aquela história que Jó errou, por isso que estava acontecendo aquilo na vida dele. Ele faz, um dos amigos dele fala isso para ele, você está em pecado. Diz até, seus filhos morreram porque eles estavam em pecado. Era o entendimento do amigo de Jó. Mas aqui a fala do próprio Deus mostra que não tinha ninguém igual a Jó na terra. Não tinha ninguém semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Deus dá testemunho de Jó. O que eu quero dizer com isso? Que tudo isso que pode estar vindo sobre a nossa vida, ou vindo sobre a nossa casa, ou vindo sobre o nosso planeta, o que muitas pessoas podem pensar, nossa, eu devo estar em pecado com Deus, Deus está se vingando da raça humana. Pelo ensino de Jó, Deus não se vinga das pessoas. Pelo ensino da vida de Jó que eu posso extrair aqui, que Satanás olha para Deus e diz assim, o Senhor colocou um muro em volta dele. Quer dizer que o mal não pode nos atacar se Deus não permitir. O mal não pode chegar em nossa casa se não há uma permissão. Esse é o texto. Homem reto, íntegro, temente a Deus e se apartava do mal. Não há ninguém na terra igual a ele. Essa palavra veio ao meu coração para dizer justamente isso. Para nós não estivermos em dúvida com relação ao que está acontecendo na terra. Para nós não termos dúvida em relação ao que está acontecendo, talvez no nosso lar, na nossa casa, como já aconteceu em muitos lares, e está acontecendo, lares cristãos. Não termos dúvida que é Deus que está no controle das coisas, e tirarmos da mão de Satanás o poder de fazer coisas, porque ainda tem gente acreditando que é o inimigo que está atacando. É Satanás que está atacando a igreja. É Satanás que está trazendo a praga, ou isso no mundo, ou na terra. Ele não tem poder contra nós. O que a Bíblia nos ensina aqui é que quem tem o controle, e nós devemos crer nisso pela fé, é o próprio Deus. Então, se sobreveio na nossa vida alguma situação, nós devemos fazer como ele fez aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, versículo 22, em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E o próprio Satanás, agente
na terra, na permissão de Deus, age de acordo com o propósito de Deus. Por isso que Eclesiastes fala: nós não sabemos as obras de Deus. Nós achamos que entendemos do caminho do ventre e do nascimento de uma criança. Nem isso nós sabemos. Assim como nós não sabemos muito menos o caminho que Deus usa para trabalhar. Mas então resta o quê? A aflição, a ansiedade, o medo. Não, resta a fé. Resta acreditar. Resta confiar. Resta viver o propósito dele sobre a nossa vida. Para que a ansiedade não nos tome conta de vez, para que o desespero não tome conta de vez. Outro dia alguém chegou perto de mim e falou assim: eu estava ouvindo o Jornal Nacional, eu comecei a ficar com falta de ar, porque de tanto que eles falam da doença, e isso, e aquilo, e a coisa, você percebe que é uma narrativa política muito forte por trás daquilo, não só de mostrar os fatos, mas demonstrar contra alguém que eles não querem no poder. Só que quem está assistindo aquilo fala: meu Deus, e agora? Vou fechar tudo, viu? Não fala comigo, bota não máscara, bota uma bolha, né? E aí você fica naquela ansiedade. Eu estava conversando com uma outra pessoa que houve o contágio do Covid. Ele falou: eu não tive nada, mas a minha pressão subiu, eu fiquei estressado, a minha ansiedade não deixava eu dormir, e eu não tive nada. Psicossomático, né? Psicopatia, que são doenças que o próprio cérebro traz. Peraí, então eu que sou um cristão, que estou vivendo esse meio, que estou vivendo, sim, vou tomar os meus cuidados, vou tomar as medidas sanitárias, sim, mas isso não deve atacar meu coração, de forma a dizer: não, é o diabo que está atacando o planeta e eu estou aqui no meio, eu acho que eu estou em pecado, Deus também está me julgando. Não. O que está no texto é isso: homem reto, íntegro, temente a Deus, se apartava do mal, e ele não pecou em nada do que aconteceu sobre ele. Quando aconteceu tudo contra ele, disse assim: bendito seja o nome do Senhor. E a primeira coisa que Satanás tira de Jó, olha que interessante, no capítulo 1, versículo 3 diz assim: ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 1.000 bois, e 500 jumentas. Ele também era muito numeroso o pessoal do serviço dele, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. O cara tinha 7.000 ovelhas, tem noção? É uma população de Saltinho. Só de ovelha. Seus filhos iam um na casa do outro e faziam banquetes. Não era um jantarzinho, banquetes. Tinha dinheiro. Cada um por sua vez e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comer e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez eles tenham pecado dos meus filhos, blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuamente, temente a Deus. Ele era o homem mais poderoso do Oriente e era temente a Deus. Seus filhos, uma vida de milionários. Aí, o que acontece? Satanás se apresenta diante de Deus e Deus dá o testemunho de Jó. Olha o que acontece. Satanás respondeu a Deus: porventura Jó teme ao Senhor em vão? À toa? Por nada? No versículo 9: acaso não o cercaste com sebe, ou com uma cerca, ou com um muro, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra das suas mãos abençoaste,
e os seus bens se multiplicam na terra. Satanás entende que as pessoas servem a Deus pelo que Deus faz. Satanás entende que Jó era temente a Deus porque Deus dava coisas. Porque Deus era o Deus. Olha, eu tenho saúde, então eu amo Deus. Não falta nada na minha casa, então eu sirvo a Deus. Não, meus filhos não adoecem, então eu sirvo a Deus. E quando acontece isso, ou alguma coisa fora isso, opa, Deus, e aí? Por que está acontecendo isso comigo? Por que está acontecendo isso na minha casa? Eu sou justo, eu sou fiel, eu tenho feito tudo certinho. É a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa. Mas aqui Satanás é que fala isso. Satanás é que prega isso. Lógico que ele é temente, fiel, irrepreensível, não tem pecado. Olha a vida do cara, o Senhor está cercando ele. É como se o Senhor andasse com ele assim, ele tem tudo que ele tem. Onde ele põe a mão, ele fica milionário. E Satanás pensa que nós servimos a Deus por essa prosperidade. Tira dele para você ver se ele continua. A proposta do diabo para Deus, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti e na tua face. É a prova. Põe a mão, tira as coisas dele. Satanás continua do mesmo jeito. Tinha uma menina lá na igreja, eu já contei isso aqui lá na sede Capivari, na quadrangular. Toda vez que o pastor pedia para dar testemunho, eu levantava a mão. Thalita. Ela ia lá. Pode contar, irmã. Aí eu consegui um emprego. Aí quando passava o culto, aí ela levantava a mão e lá de novo. Eu consegui um aumento. E assim foi. Passava um pouquinho, ela foi lá. Pois não, irmã, vai contar outro testemunho, irmã? Outro testemunho. Ela ia lá e falava: eu passei de cargo, fui promovida. Tudo isso. Aí um dia ela levantou a mão. O pastor falou: você de novo, Thalita? Eu de novo, pastor. Bom, você ganhou emprego, teve aumento, subiu de cargo, então você comprou a empresa. Não, pastor, posso contar? Pode. Eu fui mandado embora. Fui demitida. Achei interessante porque se ela contou as coisas boas, ela contou a ruim. Mesmo assim ela deu testemunho. Isso é saber que Deus está no controle. E que mesmo eu não conhecendo o caminho do vento, eu creio que ele existe. E mesmo eu não sabendo a formação da criança no ventre da mãe, eu sei que Deus é que está promovendo. Isso é fé. Só tem um jeito de viver no meio de uma situação de caos, que é se agarrando na fé. Abacuque viu o caos, ele fala assim: o justo vai viver pela fé. Ainda que a terra se mude, ainda que falta o fruto da vide, ainda que a oliveira negue o fruto, ainda que não tenha malhada no pasto, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele ainda vai me salvar dessa situação. E Deus fala com ele: eu vou usar esse povo para disciplinar o meu povo, mas depois eu vou pegar e vou disciplinar esse povo também, que está disciplinando o meu povo. Deus revelou para ele aquilo que ele não via. Então a gente vê que certas coisas acontecendo, a gente acha que entende. Aí vem Eclesiastes assim: não, assim que você não sabe o caminho do vento, e nem como se forma a criança, você não conhece nada do que Deus faz. E quando você olha um cara como Jó, que Satanás olha para ele e fala: lá, claro que ele serve a Deus, olha o carrão dele, claro que ele serve a Deus, olha o emprego dele, claro que ele serve a Deus, olha a vida que ele leva. E ele usa do mesmo jeito, usou do mesmo jeito com Eva. Chegou com Eva e diz assim: não, Deus não quer que você coma do fruto, porque você vai ficar igual a ele. Conheceu o bem e o mal. Uau! Lá para Jesus ele disse: se me adorares,
te darei todos os reinos da terra. Então ele pensa sempre em abastecer, porque ele só enxerga a nível terra, em abastecer, em dar coisas, em satisfazer os desejos, e achando que isso satisfaz, e acabou. Jesus vem falando de um reino sobrenatural. Jesus vem falando de um reino que nasce dentro de nós, e não é um reino visível. Jesus veio falando de um céu e de uma nova terra, de uma eternidade invisível, não de coisas terrenas. Por isso que aqueles que seguem Jesus seguem pela fé. Se creres, verás. Aleluia. Eu me apego em Deus muito mais do que isso que Ele pode me proporcionar. Eu me apego em Deus porque eu sou salvo. Eu me apego em Deus porque eu tenho uma eternidade com Deus. Mas cadê a eternidade? Assim como eu não sei o caminho do vento, eu creio que aquilo que Ele faz até o fim. Eu não vejo todas as obras de Deus, mas eu sei que Ele está no controle. Essa é a resposta. E aí quando o Satanás disse para Deus, ó, bota a mão nele, deixa eu colocar a mão nele, Deus falou, tá bom. Aí começa a perseguição. Até Satanás trabalha debaixo da ordem de Deus. Como um cão amarrado a 2 metros de corda, ele vai. Permissão de Deus. O inimigo da igreja trabalha sob a permissão do dono da igreja. Então por que nós estamos temendo a ele? Ele trabalha e ele contribui para que o plano de Deus aconteça. Usou o coração de Judas para que Judas traísse Jesus, para levar Jesus para a cruz. Sabe por quê? Porque a visão de Satanás era terrena. Do jeito que o judeu achou que Jesus ia vir governar, um monte de anjo em volta dele, ia governar Israel, ia mandar em todo mundo, Satanás também. Porque Jesus estava escondido no Pai. A igreja estava escondida no Pai. Satanás não estava enxergando o mistério da salvação. Ele estava enxergando o mistério da terra. Então ele falou, se eu matar ele, acabou. Se eu matar ele, acabou. Leva ele para a cruz. Acabou. Assim como os judeus acharam que Jesus entrou em Jerusalém e clamaram Hosana nas alturas, Hosana ao que vem em nome do Senhor, aleluia, salvação ao que vem em nome do Senhor. E quando ele é levado para a cruz, eles passam em frente a Jesus e balançam a cabeça. O outro fala, desce daí, salva nós, salva a ti mesmo. Outro está vendo? Falou que era rei, agora aí, por que está pendurado? Todos passaram ali e balançavam a cabeça diante de Jesus, porque estava esperando um reino terreno, mas esqueceram que Jesus falou, o reino é dentro, depois é fora. Satanás também veio pensando isso, então ele falou, vou matar o Filho de Deus, e acabou. Então ele pega Judas, leva Jesus para a cruz, então ele ajuda Deus. Porque a obra da salvação era justamente ele morrer e ressuscitar. Ele não esperava isso. Paulo fala que o mistério da igreja estava escondido em Jesus. Quando Jesus morre e desce lá no inferno, prega para os mortos e sobe levando o cativo o cativeiro, a salvação de todos os homens diante de Deus, como sacerdote, ele pega a chave do inferno e a chave da morte. Foi uma surpresa para o inferno. Peraí, era para ele morrer? Não, ele ressuscitou. Então a igreja hoje é o mistério escondido de Deus. Por quê? Veio para o que era seus e os seus não receberam. Isso estava escondido. De repente, quando Jesus ressurge, nós que não éramos da figueira fomos enxertados. Nós que não éramos filhos. Então eles entenderam o quê? Deus, olha isso que eu vou falar agora. Deus não tinha promessa com Abraão? Então Deus vai cumprir com a descendência terrena de Abraão. Então Deus vai dar terra, controle, reinado pelo Messias,
para a descendência de Abraão. O povo entendia isso, Satanás também, achando que o povo de Deus ia ser o povo da geração terrena de Abraão. Mas vem Jesus e diz assim: todos quantos são filhos de Abraão, todos quantos têm fé, são filhos de Abraão. Jesus vem dizendo o seguinte: não, eu não vim falando de terra, eu vim falando de uma geração que viria do céu, que é a igreja. Então Satanás leva ele para a cruz, ou usa alguém para levá-lo, achando que estava impedindo o plano de Deus. E aí é que ele fez com que o plano de Deus acontecesse. O cordeiro estava morto desde o princípio do mundo e Satanás não sabia. Então ele achou: acabou, Jesus ressuscitou. Quando ele disse para Abraão: olha para o chão e olha para o céu, ele estava dizendo: eu tenho compromisso com a descendência na terra, mas aí em cima da sua fé vai nascer uma descendência do céu, que é a igreja. Aquilo que você vê, eu tenho compromisso, mas eu vou, em cima da sua fé, eu vou levantar uma geração celestial, sobrenatural, que Satanás não sabia que iria fazer. Estou dizendo isso por quê? Porque tudo isso que nós estamos passando, na mesma forma que os mistérios de Deus eram escondidos do próprio Satanás e do próprio povo judeu, que achou que quem ia governar a terra era a descendência de Abraão. E aí Deus dá para nós o poder de sermos filhos da fé, filhos de Abraão pela fé, a descendência celestial, que vamos governar e governamos a terra a partir de hoje, ou até de hoje em diante, porque o mistério está na mão da igreja. Deus fala com o povo pela igreja, Deus manifesta pela igreja, o evangelho é levado para a igreja, o Filho de Deus continua falando pela igreja. Nós somos o povo de Deus, nascido do céu, para se manifestar nessa terra, até o dia que nós vamos morar para sempre com Ele. Isso tudo é para que você tenha em você a fé necessária para suportar o que nós estamos passando. Como os discípulos suportaram serem martirizados. Eu vi uma cena de um filme, João sendo jogado num tacho de óleo fervendo. Vocês chegaram a ver? A Giovana não quis ver. Eu chorei. Ele é jogado num tacho de óleo fervente e de repente o rei diz: acabou, ele levanta. Isso historicamente ocorreu. Ah, não, vou mandar ele para a ilha de Pátmos, então lá ele vai morrer com os escravos. Aí Deus fala: tá bom, vou isolar ele. João, sobe aqui no céu, vou revelar as coisas para você. Pronto. Isolaram João na terra, o Senhor chama para o céu e diz: vou revelar o Apocalipse para você. Acharam que a liderança dele lá em Jerusalém ia acabar. Aí Deus bota ele para governar o mundo com as cartas e as revelações de Apocalipse. Então Deus tem uns caminhos que a gente não entende. Deus tem formas de trabalhar que a gente não entende. Por isso que existe uma palavra chamada fé. Viver pela fé é isso. É saber que Ele está no controle. Que não é Satanás de jeito nenhum. E nem é pecado meu ou seu o que está acontecendo. É um propósito dele para que a igreja seja santificada, para que o mundo conheça as obras dele, para que o propósito final dele se cumpra. E tudo que está escrito aqui vai acontecer. Jó se levanta no final de tudo e diz: eu sei que o meu Redentor vive e que ele se levantará de sobre a terra. Esse homem sofreu tanto. E Satanás pensa que o sofrimento na carne vai fazer com que o coração dele se volte contra Deus. Ele falou assim: tira tudo que ele tem, ele vai te blasfemar. Ele tinha feridas tão grandes que bexigas e bolhas, ele não sentia mais sabor de tanta doença que ele tinha. Ele não tinha unha, porque caiu todas as unhas e os pedaços das pontas dos dedos dele. Então ele coçava com um caco de telha. Os seus filhos morreram.
Mas olha que interessante para a gente encerrar. A primeira coisa que Satanás tirou de Jó foram as ovelhas. Sabe por quê? Porque Jó adorava a Deus com as ovelhas. Os holocaustos que ele oferecia eram através das ovelhas. Os outros animais foram levados, as ovelhas foram queimadas. É um mistério, porque Deus, Satanás entendeu o quê? Se eu tirar a adoração dele, acabou. Se ele parar de adorar, acabou. E ele não parou. Eu falei que eu ia trazer uma reflexão hoje. E é justamente isso, nesse momento que nós estamos passando. Chamar a igreja que não é local, igreja não é local. Jesus falou para a samaritana, chegou a hora e agora é. Então, vocês estão brigando com os judeus porque os samaritanos dizem que tem que adorar lá no monte Gerizim, e os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. Jesus falou: moça, chegou agora e agora é. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, não é local, é nele. Então aí veio o teste da igreja. Hoje a igreja, se nós vamos continuar adorando a Deus não tendo local, porque local era valorizado pela religião. Quando Jesus disse que ia derrubar o templo, crucificaram ele, blasfêmia. Ele foi crucificado por dois motivos: porque ele disse que ia derrubar o templo e porque ele falou que ele era filho de Deus. Os judeus disseram: não, blasfemou, ninguém pode falar que é filho de Deus, e ninguém pode derrubar o templo que Deus nos concedeu, físico. Jesus falando dele: eu sou o templo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ele era o templo. Então esse teste que nós estamos passando é no sentido de, se você continua adorando, Satanás tirou as ovelhas para Jó não adorar, e está cheio de crente, e está cheio de cristão que não adora mais, porque não tem culto mais, porque não tem igreja mais. Então não é só você conversar. Então não está tendo, tal, e você continua adorando, continua buscando. Então, né, primeira coisa que a pessoa fala para você: eu estou afastado. Afastado do quê? Do templo? Não é? Não é, Wander? A pessoa fala para você: estou afastado, não é? Afastado do quê? Porque ela está associando servir a Deus com o local. Eu não estou indo na igreja, então eu estou afastado. Talvez você não esteja vivendo a comunhão, mas você é a igreja, você é o templo, você é a adoração. Se não tiver o culto de oração de quarta-feira, eu não oro. Então você precisa rever seus conceitos. Uma igreja que só ora de quarta-feira é fracassada. Uma igreja que só lê a Bíblia quando o pastor prega é fracassada. Uma igreja que louva a Deus só quando está no louvor é fracassada. Porque a verdadeira igreja é aquela que adora em espírito e em verdade. Em espírito, porque não tem nada a ver com terra. E em verdade, sinceridade de coração. O mundo está sendo testado, a igreja está sendo ensinada. Aqueles que sobreviverem a essa situação vão estar mais fortes na fé. Vão estar mais fortes porque entenderam que aonde ele estiver, ele se manifestou a adoração, o verdadeiro adorador a Deus. Aonde estiver, aonde você estiver. Aleluia. E a religião nos dá um templo, nos dá uma casa, mas Jesus diz: eu habito neles. A oração de Jesus em João 17: que eles sejam um, assim como nós somos um. O Pai, o Filho e o Espírito Santo numa pessoa só.
no corpo de Cristo. Cristo viveu um corpo onde habitava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Às vezes ele falava como Deus, às vezes ele falava como homem, às vezes falava como Espírito. Os três num só, um não atrapalhando o outro. E o Espírito Santo fazia com que houvesse uma comunhão entre os três. Aí depois que a igreja veio, entrou 4. Não é mais a Trindade, é um quarto homem. Então nós 3 fazemos nele morada, e que eles sejam um como nós somos um. Aleluia. O que eu falar é o que eu penso. Eu falo o que o Pai fala. Meu Pai trabalha, eu trabalho também. Quem me vê a mim, vê ao Pai. E aí a igreja junto. Eu falo o que o Pai fala. Quem vê a mim, vê ao Pai. Eu vivo o que o Pai vive. Aleluia. Estava discutindo com Jesus onde era o reino. Cadê o reino? Jesus falou, não, o reino não é visível, o reino está em você. Primeiro o reino vem dentro, depois ele vem fora. Os judeus esperavam um reino fora, depois dentro. Jesus falou, não, o reino é dentro, depois vem fora. Quando ele voltar na sua glória, na segunda vinda, vai vir o reino. Mas o reino tem que estar dentro. Primeiro, em você. Reina em mim. Aleluia. E quando ele reina, significa que você já faz parte. Pai, Filho, Espírito Santo, Igreja. Somos um. Um com ele e ele em nós. Você tem noção? O que é isso? É uma mistério da unidade. E a oração de Jesus, Pai, que eles sejam um como nós somos um. Um não atrapalha o outro. Um vive do outro. Um fortalece o outro. Ele era guiado pelo Espírito, o Espírito conduzia ele. Ele orava ao Pai e o Pai respondia a ele. E os 3 em um só. Agora tem 4. Aleluia. Glória a Deus.